Eu nunca fui de igreja, sabe? Nunca fui contra também. Mas era aquele tipo de pessoa que acredita em Deus do jeito dele. Lá no cantinho dele, sem muito papo. Minha esposa, sim, firme na fé. Todo domingo ela estava lá e às vezes eu ia só para agradar. Mas a verdade é que eu nunca levei muito a sério. Até aquele dia. A gente morava no interior do Paraná, cidadezinha pequena, rodeada de mata e silêncio. Eu trabalhava como caminhoneiro e vivia na estrada. Era minha rotina. Rodar durante dias, voltar, descansar um pouco e sair de novo. Já tinha passado por muita coisa na estrada, mas nada como aquilo. Era uma madrugada fria, devia ser umas 3 da manhã. Eu estava voltando de uma entrega em São Paulo, cansado, com o corpo pedindo cama. A estrada estava vazia, só eu e Deus mesmo. O rádio estralando por causa do sinal fraco. E aquela neblina que parece que engole o mundo. Foi aí que eu vi um homem, no meio da pista, do nada. Ele estava com a mão levantada, pedindo ajuda. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Freiei com tudo, o caminhão quase virou. Quando parei, saí correndo achando que era alguém machucado, perdido. Mas não tinha ninguém ali. Nadinha. Fiquei parado com a respiração travada. Olhei para um lado, para o outro, gritei. Silêncio. O mato parado, o breu da noite, o frio batendo forte. Voltei para o caminhão meio zonzo, achando que era o sono. Só podia ser. Entrei, engatei a marcha e quando olhei pelo retrovisor, ele estava lá de novo, atrás, parado, só me olhando. Na hora eu congelei. Meu corpo inteiro travou. Eu não sei explicar o que era aquilo. Não dava para ver o rosto do homem direito. Ele estava meio encoberto pela neblina e pelas sombras, mas os olhos... os olhos. Tinha alguma coisa ali que me deixou arrepiado até a alma. Não era raiva nem tristeza. Era como se ele soubesse tudo sobre mim. Tudo que eu tinha feito, tudo que eu escondia até de mim mesmo. Pisei no acelerador feito um doido. Nem olhei para trás. Aquele trecho da estrada parecia não acabar nunca. E o pior, eu comecei a sentir como se ele ainda estivesse ali, dentro do caminhão, comigo. Juro por Deus. Senti o banco do passageiro afundar. Ouvi um barulho de respiração. Pesada. O cheiro mudou. Ficou como se fosse ferrugem, terra molhada, coisa velha e esquecida. Meu coração batia tanto que parecia que ia sair pela boca. Cheguei numa parada de posto, entrei no pátio sem nem sinalizar, quase bati no muro. Desci cambaleando, suando frio. O frentista veio correndo achando que eu estava tendo um piripaque. Eu não conseguia falar. Só sentei no chão e chorei. Igual criança. Fiquei lá um tempo. Até que o frentista me levou um café e perguntou o que tinha acontecido. Eu queria dizer, mas tinha medo de parecer louco. Então só falei que tinha visto algo estranho na estrada. Ele olhou bem sério para mim, fez o sinal da cruz e falou: O senhor passou pelo trecho da Serra dos Sonhos. Ali ninguém para de madrugada. O povo da região conta cada história. Meu sangue gelou. Voltei para o caminhão já de manhã. A luz do dia me acalmou um pouco. Mas dentro de mim alguma coisa tinha mudado. Eu sentia um peso, como se tivesse deixado algo para trás. Ou pior, trazido algo comigo. Mas essa foi só a primeira parte. O que aconteceu depois em casa é que me fez entender tudo. Cheguei em casa umas 10 da manhã daquele mesmo dia. Minha esposa já estava me esperando no portão, com aquele sorriso cansado, mas sempre carinhoso. Quando ela me olhou, o sorriso sumiu. Aconteceu alguma coisa, não foi? Eu só balancei a cabeça. Entrei, fui direto para o banheiro. Lavei o rosto umas 10 vezes, mas parecia que o medo ainda estava colado na minha pele. Passei o dia quieto, meio aéreo. À noite, ela fez questão de orar comigo, mesmo eu nunca sendo muito de rezar. Só que dessa vez, eu deixei. E quando ela começou a orar, algo estranho aconteceu. Comecei a chorar. Mas não era só emoção. Era como se uma dor antiga, esquecida, tivesse voltado à tona. No meio da oração, ela parou e colocou a mão no meu ombro. Tem algo com você? Como assim? Desde que você voltou, eu sinto. Algo te seguiu? Não é daqui. É do espírito. Aquilo me arrepiou. Eu nunca tinha visto minha esposa falar com tanta firmeza assim. E mais, no fundo eu já sabia. Sentia isso também, mas tentava negar. Naquela madrugada, acordei com um barulho no corredor.
Pensei que fosse o gato. Levantei para olhar, mas quando abri a porta do quarto, vi um vulto passar na direção da cozinha. Fui atrás, tremendo igual vara verde. Quando cheguei lá, não tinha nada. Só a Bíblia da minha esposa, aberta na mesa. Mesmo ela jurando que tinha deixado guardada no criado mudo. Estava aberta no Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Fiquei parado, olhando aquilo. Era como se Deus estivesse tentando me dizer alguma coisa. Que ele estava ali, que eu não estava sozinho. Mas por que agora? Por que daquele jeito? Foi aí que tudo desandou de vez. Minha filha, que tinha 8 anos, começou a ter pesadelos. Acordava gritando, dizendo que o homem dos olhos escuros ficava parado na porta do quarto dela. Meu Deus, era o mesmo homem. Depois daquilo, eu não consegui mais dormir direito. Nem eu, nem minha esposa, nem nossa filha. Toda noite era um tormento. Portas rangendo, passos no corredor, a luz da sala acendendo sozinha. E a menina, coitada, começou a ter febre sem explicação. O médico dizia que era virose, mas eu sabia que era outra coisa. Era algo de dentro para fora. Algo que eu, sem querer, tinha trazido para dentro da nossa casa. Minha esposa começou a orar todos os dias, com mais força, mais fé, e me chamou para orar com ela. Eu resisti no começo, teimoso como sempre fui. Mas quando vi minha filha daquele jeito, pálida, assustada, ajoelhei e pedi. Pela primeira vez na vida, eu pedi de verdade. Deus, se o Senhor é real, por favor, tira isso da minha casa. Tira isso da minha filha. Me leva no lugar dela, mas tira isso daqui. Naquela madrugada eu sonhei. E não foi sonho comum. Eu me vi dirigindo de novo, naquela mesma estrada. Só que dessa vez, quando um homem apareceu no meio da pista, eu não fugi. Eu desci do caminhão e encarei. Cheguei perto e ele desapareceu. No lugar dele ficou uma luz, forte, quente, como se queimasse por dentro. E uma voz calma disse assim: a porta foi aberta por você, mas é você também quem pode fechá-la. Acordei suado com a respiração ofegante. Olhei para o lado, minha esposa acordada me olhando. Você ouviu também? Ouviu o quê? A voz que dizia para expulsar. Naquele dia, a gente ligou para um pastor da cidade. Ele veio com mais 2 irmãos. Fizeram uma oração forte, ungiram a casa, a porta, os quartos. Falaram que aquilo era um espírito de perturbação, que tinha se aproveitado de alguma brecha espiritual e que aquilo tinha sido trazido da estrada. Na hora que estavam orando na cozinha, a mesma onde a Bíblia apareceu aberta, a janela estourou. Sem vento, sem nada. Um estrondo. Eu caí de joelhos. Comecei a chorar igual criança outra vez. Mas foi ali que tudo mudou. Depois daquele dia, tudo mudou. A oração com o pastor parece que limpou o ar da casa. Era como se a gente conseguisse respirar de novo. A luz parecia mais forte. O silêncio da noite já não dava medo. E minha filha, no dia seguinte, acordou sorrindo. A febre tinha sumido. E o olhar dela estava leve, como se ela tivesse acordado de um pesadelo longo. Ela mesma falou no café da manhã: mamãe, aquele homem foi embora. Ele não veio mais me ver. Que homem, filha? O que ficava parado na porta. Ele saiu pela janela quando o tio da Bíblia falou alto. A gente se entreolhou e chorou de novo. Foi a primeira vez que eu senti Deus de verdade. Não como uma ideia, uma tradição, uma coisa que os outros falam, mas como presença, como força, como pai. E mais do que isso, como alguém que me ouviu mesmo quando eu nunca tinha falado com ele direito. Que estendeu a mão quando eu estava atolado no medo, no orgulho, na ignorância. Desde então, nunca mais fui o mesmo. Virei aquele homem que antes eu achava exagerado. O que fala de Deus em qualquer lugar, que ora antes de dirigir, que agradece até pelos perrengues. Porque agora eu sei. Sei que o mal existe, mas que o bem vence. Que o medo bate, mas a fé é maior. A estrada hoje ainda faz parte da minha vida. Mas antes de sair, eu sempre pego a Bíblia que a minha esposa deixou na estante. Aquela mesma que apareceu sozinha na mesa. Levo comigo. Não como um amuleto, mas como uma lembrança. A palavra me salvou. A presença dele me salvou. E se hoje você está ouvindo esse relato, achando que é só mais uma história,
Eu te digo, escuta com o coração. Porque às vezes o que aconteceu comigo é o que está prestes a acontecer com você. Mas em vez de esperar o medo bater, chama ele agora. Porque quando Deus entra, até o escuro aprende a brilhar. Agora vamos para o segundo relato do dia. Todo mundo conhece aquela igrejinha antiga que fica no alto do morro. Pequena, branca, com o sino que toca todo meio-dia mesmo sem ninguém puxar. Ela já foi cheia nos tempos dos nossos avós, mas hoje vive mais vazia que cheia. Só aparece gente mesmo em casamento ou velório. Eu trabalhava como zelador da igreja. Todo dia, depois do almoço, eu subia o morro para limpar, ajeitar os bancos, verificar se tinha água no bebedouro e se as velas estavam no lugar. Era um trabalho solitário, mas eu gostava. Me dava paz. Mesmo quando tudo estava quieto demais, o lugar me fazia bem. Até que começou a estranheza. Era fim de tarde, o sol já batendo de lado, dourando os vitrais. Eu estava varrendo perto do altar, quando ouvi o primeiro som. Um choro, baixo, distante. Parecia de mulher. Pensei que fosse alguém que tinha entrado para rezar escondido, como muitos faziam. Mas quando fui olhar, a igreja estava vazia. Porta fechada. Silêncio absoluto. Fiquei parado uns segundos, tentando entender. O som tinha vindo de trás do altar. Fui até lá, devagar, chamando. E olá, tá tudo bem? Nada. Só o eco da minha própria voz. O coração começou a bater mais forte. Achei melhor terminar rápido o serviço e descer. Aquela noite dormi inquieto. E o pior, comecei a sonhar com a igreja. Sempre o mesmo sonho. Alguém sentado no último banco, de cabeça baixa. E um choro. Mas eu nunca conseguia ver o rosto. Na terceira noite, acordei com um nome na cabeça, Clarice. Fiquei repetindo esse nome sem entender porquê. Nunca conheci ninguém com esse nome. Mas parecia que ela me chamava. Me pedia ajuda. Voltei para a igreja no outro dia com o coração apertado. Já não era mais só serviço. Era como se algo me puxasse para lá. Cheguei, destranquei a porta. E o que encontrei me fez gelar por dentro. No meio do corredor central, tinha uma vela acesa, sozinha. Eu juro que tinha apagado todas no dia anterior. E do lado dela, um bilhete. Escrito à mão com letra tremida, eu ainda estou aqui. Eu fiquei paralisado. O bilhete na mão tremendo. A vela queimando devagar, como se estivesse esperando por alguma coisa. Olhei para a porta, fechada. Olhei para o altar, vazio. E naquele silêncio, veio de novo o choro. Mas dessa vez mais perto. Eu senti a garganta secar. Fiz o sinal da cruz, coisa que nem costumava fazer. Mas ali, naquele momento, eu senti que precisava de proteção. O som vinha dos fundos da igreja. Fui andando devagar, chamando... se tem alguém aí, por favor. Aparece. Você está me assustando. Mas nada. Quando virei para sair, senti como se algo passasse por mim. Um vento gelado, mas não tinha janela aberta, não tinha fresta. E aí eu vi o banco do fundo, aquele que eu sonhava, estava com a marca de alguém sentado. Uma madeira afundada, como se alguém pesado tivesse acabado de levantar. Eu não sou de ver coisa, nunca fui. Mas naquela hora eu sabia, tinha algo ali. Não era coisa da minha cabeça. Eu fui embora correndo, trancando tudo, sem olhar para trás. E jurei para mim mesmo, não volto mais sozinho ali. Cheguei em casa ofegante. Minha esposa notou na hora. O que foi? Você tá branco feito papel. A igreja. Tem alguma coisa errada. Como assim? Eu ouvi. Tem alguém lá dentro, mesmo sem ninguém. Ela não riu, não duvidou. Só abaixou a cabeça e disse... Eu também sonhei essa noite com uma moça, chorando, sentada no banco da igreja. Aquilo me arrepiou até a alma. No outro dia, fui procurar o padre da paróquia. Um senhor já de idade, muito sábio, muito calmo. Contei tudo. Ele escutou quieto, sem me interromper. E no fim perguntou. Você falou em Clarice? Falei, por quê? Clarice era uma jovem da comunidade. Morreu há uns 10 anos dentro da igreja. Suicídio. Sentada no banco do fundo. Ninguém fala sobre isso porque foi um escândalo. Mas parece que você foi escolhido para escutar o que ninguém mais quis ouvir. Depois que o padre me contou sobre a Clarice, meu coração ficou pesado. A imagem dela chorando naquele banco agora fazia sentido. E aquele nome na minha cabeça.
Não era invenção. Era um pedido, um grito, um clamor de alguém que, mesmo depois da morte, parecia não ter encontrado paz. O que eu faço, padre? Perguntei, sentindo um nó na garganta. Ele colocou a mão no meu ombro e disse: Você volta, mas não sozinho, e leva a fé com você. Foi o que fiz. No dia seguinte, voltei com o padre e 2 irmãos da igreja. Levamos óleo de unção, Bíblia e oração. A gente entrou em silêncio, o ar estava mais frio que o normal. Não era só a temperatura, era o peso, como se o lugar estivesse esperando por aquela visita. Nos ajoelhamos ali no corredor e começamos a orar. A voz do padre era firme, mas doce. Ele não gritava, não ordenava. Ele pedia. Suplicava por luz, por libertação, por descanso para a alma daquela moça. Foi quando a vela, aquela mesma que apareceu acesa sozinha, acendeu de novo. Sem ninguém tocar, diante dos nossos olhos, um dos irmãos desabou em lágrimas. O outro começou a orar em voz alta, tremendo. Eu só consegui ficar de joelhos, de cabeça baixa. Porque naquela hora eu sabia, ela estava ali, escutando. O padre se aproximou do banco do fundo e falou: Clarice, você não está esquecida. Deus ainda te vê. E mesmo que o mundo tenha te virado as costas, ele não virou. O choro voltou, mas não era assustador. Era um choro leve, como se fosse o fim de uma dor longa demais. E então, silêncio. Um silêncio tão profundo que a gente quase sentia ele tocando a pele. No fim da oração, a vela apagou sozinha. E pela primeira vez, o ambiente ficou leve. A igreja parecia outra, o ar mais quente, a luz mais viva. O padre me olhou e disse: Agora ela pode descansar. E eu chorei. Chorei como quem vê uma alma encontrar o céu. Como quem assiste a fé vencer o medo. Nos dias que seguiram, a igreja parecia outra. Não era só impressão, era presença. O lugar que antes parecia gelado e abandonado agora tinha paz. Silêncio, sim, mas não o silêncio pesado de antes. Era um silêncio calmo, de quem sabe que ali dentro algo foi resolvido. Voltei ao trabalho com mais leveza. Já não tinha medo de subir o morro, nem de ficar sozinho lá dentro. Comecei a deixar a porta aberta enquanto limpava. E, para minha surpresa, algumas pessoas começaram a aparecer. Uma senhora que morava perto, um jovem que queria só sentar um pouco. Até um senhor que disse ter sentido vontade de entrar sem saber por quê. Era como se Deus tivesse aberto aquele lugar de novo. Um dia, mexendo nos armários antigos da sacristia, encontrei uma caixinha de madeira. Dentro, algumas cartas. Eram de Clarice. Cartas que ela escrevia, mas nunca mandava. Algumas endereçadas para Deus, outras para ninguém. Uma delas dizia: se um dia alguém ouvir meu silêncio, talvez minha alma descanse. Eu sentei no chão e chorei. Ainda porque eu entendi, a história dela não era só dor. Era também espera. Espera de alguém que ouvisse, que parasse, que visse além do que os olhos mostram. Na semana seguinte, combinamos com o padre de fazer uma pequena celebração em memória dela. Nada grande, só uma oração, uma vela no banco onde ela costumava sentar e um louvor suave. Naquele dia, a igreja encheu, sem anúncio, sem convite. O povo foi chegando. Um aqui, outro ali, e quando vimos, todos os bancos estavam ocupados. Na hora da oração, o sol bateu forte nos vitrais e espalhou cores por toda a igreja. Uma luz linda. E naquele momento eu senti, Clarice estava em paz. E não só ela. Muita gente ali que carregava dor escondida também recebeu algo. Porque a história dela era a de muitos. Depois daquela celebração, nada foi como antes. A igrejinha lá no alto do morro voltou a ser viva. Não pelos bancos cheios, nem pelas velas acesas, mas porque a presença de Deus tomou conta. Ele usou o silêncio para falar. Usou a dor para curar. Usou até a solidão para reunir. E eu fui só um zelador. Um homem comum. Mas ele me escolheu para ouvir o que ninguém mais ouvia. E isso mudou tudo. A história de Clarice começou a circular. Primeiro entre os moradores antigos, depois pela cidade inteira. Mas o que tocava o povo não era o fato de ela ter aparecido. Era o que ela deixou. Uma sensação forte de que nenhuma dor passa despercebida por Deus.
que nem mesmo uma alma que partiu em silêncio escapa do cuidado dele. Um tempo depois, escrevi o nome dela numa pequena plaquinha e preguei discretamente no banco do fundo. Não como homenagem, mas como lembrança. Um lembrete para todo mundo que entra ali. Deus ouve, mesmo o que não é dito. E quer saber? Nunca mais ouvi o choro, nunca mais senti o frio daquele dia. Mas de vez em quando o sol atravessa os vitrais no fim da tarde, parece que a luz pousa exatamente naquele banco. E eu sorrio, porque sei que ela está bem e que o céu é mesmo o fim das dores. Agora, se você ouviu esse relato até aqui, eu te peço uma coisa. Se você já passou por algo assim, um sinal, um sonho, uma presença, comenta aqui embaixo. Quem sabe sua história também é uma resposta para alguém que está esperando ouvir o que só você pode contar.